Êxodo 2 começa de forma simples, registrando um casamento numa família da tribo de Levi. Após o casamento, a mulher concebeu e deu à luz a um filho. O menino era muito formoso e a mulher resolveu escondê-lo por 3 meses. Naquele tempo havia uma ordem de Faraó para que todo menino hebreu fosse lançado no rio para não fortalecer ainda mais o povo israelita, que já era muito numeroso. Curiosamente, em nenhuma parte de Êxodo 2, os nomes pessoais das pessoas envolvidas na trama são revelados, com exceção de Moisés. A mãe, o pai e a irmã do menino permanecem anônimos. Apenas mais à frente, no capítulo 6, o texto bíblico revela que os pais eram Amram e Yoheved, e a irmã era Miriam. Êxodo 6, verso 20. Inclusive, Amram era sobrinho de Yoheved. Mais tarde, quando as leis da Torá passaram a ser estabelecidas no deserto, tal tipo de união acabou sendo proibida. Levítico 18, verso 12. A Torá informa que quando a mãe do menino não conseguiu mais escondê-lo, ela colocou o menino dentro de uma arca de juncos, revestiu a arca de betume e piche e o soltou à beira do rio. A irmã do menino ficou observando de longe o que haveria de acontecer. Então, naquele momento, a filha de Faraó foi ao rio se banhar. Ela viu a arca no meio dos juncos na margem do rio Nilo e pediu que sua criada a pegasse. A continuação da narrativa diz que a filha de Faraó abriu a arca e viu o menino que chorava. Ela entendeu que se tratava de um menino hebreu, mas mesmo assim teve compaixão dele. Da mesma forma que a família de Moisés permanece anônima em Êxodo 2, o mesmo também ocorre com a filha de Faraó. Nenhuma informação na Torá é dada sobre a identidade da filha de Faraó. Após a filha de Faraó ter encontrado a pequena arca ou cesto, rapidamente a irmã do menino entrou em cena. Ela perguntou se a filha de Faraó desejava que ela lhe arrumasse uma ama de leite entre as hebreias, que pudesse criar o menino. A filha de Faraó aprovou a ideia, e a irmã do menino, claro, chamou sua própria mãe. Assim, a mãe do menino teve permissão para criá-lo e ainda recebeu salário por isso. Somente quando o menino já estava grande, sua mãe o levou à filha de Faraó. A partir dali, ele passou a ser contado como filho da filha de Faraó. A Torá também diz que a princesa o chamou Moisés, e disse: porque das águas o tirei. Êxodo 2, verso 10. Como a filha do Faraó deu este nome à criança como seu filho adotivo, deve ser um nome egípcio. Um estudo linguístico aponta que tenha origem egípcia e signifique simplesmente filho, já que o fonema ses é a representação de filho de em egípcio, assim como Ramsés, filho de Ra. A palavra Mo, no antigo egípcio, significava água, o que ficaria o significado filho da água, pois afinal de contas a filha de Faraó encontrou seu filho adotivo nas águas do Nilo, o que bate perfeitamente com o contexto, em que tem escrito no verso 10, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Há até mesmo um texto em que o historiador judeu Flávio Joséfo confirma esta informação, apesar de que seus escritos não sejam 100% confiáveis. Ele atribui no texto o nome dessa filha de Faraó como Termutes. Foi então que Termutes lhe impôs este nome Moses, pelo que acontecera quando ele foi colocado no rio.
pois os egípcios chamam a água pelo nome de Mo, e os que são salvos dele pelo nome de Uzes. A educação de Moisés na corte egípcia não conseguiu extinguir o sentimento de que ele pertencia ao povo de Israel. Nossa história não nos informa como esse sentimento permaneceu no coração e consciência de Moisés, mesmo tendo criação egípcia. Tudo o que está relacionado é como essa consciência irrompeu longamente no homem adulto, no assassinato do egípcio que feriu um hebreu e na tentativa de reconciliar dois homens hebreus que estavam brigando. Ambos ocorreram naqueles dias, ou seja, no tempo da opressão egípcia, quando Moisés havia crescido e se tornado um homem. Moisés questionou um dos homens hebreus que estavam brigando sobre o porquê ele estava espancando o seu próximo. Mas a resposta do homem foi uma clara reprovação do juízo de Moisés. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés, que pensou que seu crime contra o egípcio não seria descoberto, percebeu que era questão de tempo para que todos do Egito soubessem. E realmente foi o que aconteceu. Assim que Faraó soube do ocorrido, procurou matar a Moisés, que fugiu para a terra de Midian, temendo por sua vida. O território ocupado pelos midianitas era conhecido como Midian ou a terra de Midian. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 18. E Abacuque 3, verso 7. Em geral, se concorda que os descendentes de Midian se fixaram principalmente na parte noroeste da Arábia, um pouco ao leste do Golfo de Acaba, mas desconhece-se a extensão das suas terras, e ela deve ter variado no decorrer da sua história. Durante a vida de Moisés, parece que muitos midianitas viviam perto do território moabita e na vizinhança da região controlada pelo rei amorreu, Sion, Números 22, verso 4, Números capítulo 31, dos versos 8 a 12, e Josué 13, verso 21. Já em Midian, Moisés se assentou junto a um poço. Então, enquanto Moisés estava ali, as filhas de um sacerdote de Midian foram ao poço tirar água para dar aos rebanhos de seu pai. Mas os pastores da região expulsaram as mulheres dali, até que Moisés se levantou e as defendeu. As mulheres voltaram para casa mais cedo, e isso despertou o interesse de seu pai. Então elas explicaram a seu pai que um homem egípcio havia defendido elas perante os pastores e ainda tinha dado água ao rebanho. Foi assim que Reuel, o pai das moças, pediu que Moisés fosse trazido à sua casa. Também vale saber que esse mesmo homem é chamado na Escritura de Itro, Jetro em português. Êxodo 3, verso 1. Êxodo 4, verso 18. Na sequência, a Torá informa que Moisés consentiu em morar na casa de Reuel, Itró, e ele deu a Moisés uma de suas filhas, Tsípora, como esposa. Naquele tempo, Tsípora engravidou de Moisés e deu à luz a um filho, a quem Moisés chamou Gershom,
porque disse: "Sou peregrino em terra estrangeira." Isso mostra que até aquele ponto Moisés ainda enxergava o Egito como seu lar. A parte final de Êxodo 2 mostra um salto temporal de muitos anos. Naquele tempo, o faraó da narrativa já havia morrido, mas o povo de Israel continuava sofrendo muito sob a servidão no Egito. Então a Torá diz que o clamor do povo subiu ao Eterno, e Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Nesse ponto, é notável a linguagem usada pela Torá. Ela diz que Deus ouviu o clamor de Israel e se lembrou-se da sua aliança. Isso não significa que Deus havia se esquecido da aliança. Desde quando Deus, que é onisciente, esqueceria de algo? A linguagem "se lembrou" não quer dizer que Deus esquece de alguém, mas que nesse momento ele iria agir. As orações do povo de Israel foram ouvidas. Em vários textos bíblicos, características humanas, físicas e sentimentais são atribuídas a Deus para enfatizar o seu relacionamento próximo do homem, pois ele é um ser. Isso fica claro aqui no texto de Êxodo 2, onde a Torá diz que Deus ouviu, se lembrou, viu e se atentou. Nada foge do controle do Criador.